Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro. A palavra é de Lucas, no capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Abraão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras e hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas apresenta Zacarias e Isabel com uma serenidade quase desconcertante. Ele os situa no tempo, ele mostra a função de Zacarias no templo, ele fala da linhagem de Isabel e ainda sublinha que ambos eram pessoas justas, fiéis e muito corretas diante de Deus. Não há nada fora do lugar. É uma vida que segue o que se espera, uma vida equilibrada, respeitada, estável, tudo indica uma existência bem resolvida. E é exatamente nesse cenário que o evangelista acrescenta, sem longas explicações, um detalhe simples, mas para eles seguramente muito pesado, muito difícil de ser suportado. Eles não tinham filhos e já eram de idade muito avançada. Isso significava que não havia esperança. Tudo bem resolvido, mas não eram fecundos. O texto não fala isso propriamente como um drama. Não há gritos, não há acusações, não há rupturas com Deus. A vida dos dois continuava, a fé continuava, o tempo passava. Aquilo que não aconteceu vai sendo integrado à rotina, quase como algo como que se aprende a conviver. É uma falta que não se resolve, mas também não explode, ela se acomoda. E aos poucos deixa de ser assunto, não porque perdeu importância, mas porque já não parece mais ter saída, e assim mesmo não há possibilidade de filhos, até porque, como eu disse para você, a idade dos dois já era bem avançada. E é aqui que o Evangelho toca a vida dos dois e a nossa também, porque muitos vivem exatamente assim, tudo aparentemente em ordem, tudo funcionando, tudo sob controle, trabalho, compromissos, a fé, a vida em comunidade, as relações sociais, mas em algum ponto mais fundo existe uma sensação de vazio que não encontra nome. Não é uma tristeza declarada, conhecida, é uma espécie de cansaço existencial. A pessoa vai levando, vai resolvendo, vai administrando, mas percebe que algo dentro foi ficando para depois. Aprende a não esperar, a não desejar mais, a não tocar em certas perguntas, e sem perceber, começa a viver no modo automático.
E o texto nos provoca muito porque uma vida que funciona não é necessariamente uma vida que faz sentido. Há silêncios interiores que não são um sinal de maturidade. São sinais de adiamento, de vazio, de incompletude. E quando alguém se acostuma demais com a falta, corre o risco de confundir adaptação com plenitude. O Evangelho hoje nos convida a interromper esse movimento e a escutar o que foi silenciado, porque o coração humano ele não se contenta apenas com estabilidade. Ele pede sentido, ele pede fecundidade, ele pede direção. Então na vida não basta tudo estar resolvido ou com aquele ar de normalidade. Tem algumas sedes e fomes que ao longo do tempo nós acostumamos a silenciar e já não ressoam mais dentro de nós como espaços secos, estéreis e que não têm mais sentido nem horizonte. Quando algo em nós permanece estéril por muito tempo, talvez não seja mais para ser ignorado, mas para ser reconhecido, porque nem tudo o que está quieto está resolvido. Às vezes, o primeiro passo da fé é admitir que, apesar de tudo estar certo, algo precisa voltar a viver. E Deus é aquele que agita o nosso interior para nos revolvendo, devolver a vida. Há um detalhe no Evangelho que nos ajuda a compreender tudo isso que eu falei para você. O anúncio acontece quando Zacarias está no templo, cumprindo um rito que já fez muitas vezes. Nada de extraordinário por fora. É no lugar da repetição, do hábito, do que se faz quase sem esperar novidade que Deus fala. Isso diz muito para cada um de nós. Muitas vezes é justamente quando a vida entra nesse ritmo previsível, correto, funcional, que o coração começa a se fechar sem perceber. A fé continua, os gestos continuam, mas a expectativa diminui. E Deus entra aí não para quebrar a rotina, mas para nos lembrar que nem tudo o que se repete está vivo. O Evangelho de hoje nos ensina que o novo de Deus, ele costuma nascer no meio do que parecia encerrado, quando a pessoa já não espera mais nada diferente daquele dia comum. Por isso, talvez a pergunta final não seja o que ainda falta, mas se ainda nós somos capazes de escutar Deus justamente onde nós achávamos que nada mais iria acontecer. Porque nesse ponto, tão cotidiano quanto silencioso, que a vida pode voltar a se abrir por dentro. Não se esqueça disto. Que Deus abençoe o seu dia, a sua sexta-feira. Para muitos já é um tempo de férias, para outros é a loucura de fim de ano. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.